Olá pessoal, bom dia, um bom domingo 22 de março para cada um de vocês que estão assistindo aí do lado da sua tela, no seu smartphone, na sua TV ou como assim a sua internet o permitir. Vamos transmitir hoje a mensagem online diante das circunstâncias momentâneas que estamos vivendo, com o avanço do coronavírus, né, que tem se espalhado muito, demasiadamente no Brasil. A nossa passagem de estudo se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, onde nos é descrita a história do rei Ezequias, que é acometido com uma enfermidade mortal. E falaremos então como o rei Ezequias reage a esse episódio de sua vida, como o rei Ezequias então interage nesse momento, mostrando sua confiança em Deus. E vale lembrar que cada pessoa, quando tem um diagnóstico de uma doença ou de um problema, reage de diferentes formas. Uns choram mais, outros choram menos, outros ficam com sentimentos reservados para si e não desabafam com ninguém. Outros acham que Deus não existe porque permite que o mal existe, mas nós sabemos que Deus, Ele não só existe, Ele intervém na nossa história. E Ele até permite, na sua soberania, na sua vontade secreta, que passemos por algumas coisas pelas quais nós nem sabemos o porquê do porquê, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tendo isso em vista, eu queria refletir nessa manhã de domingo, 22 de março, como Ezequias reagiu diante dessa doença mortal. E então ele reage com esperança, confiando em Deus. Ele reage, aliás, mostrando sua confiança em Deus diante dessa doença. E a primeira coisa que ele faz é colocar sua vida em oração diante do altar de Deus. Então ele vence, ele tem o otimismo, o ânimo de enfrentar essa doença, colocando-a diante do altar de Deus em oração. Oração é uma ferramenta inata, não só de nossa devoção pessoal com Deus, mas também para colocar os fardos, as mazelas, as dificuldades que enfrentamos diante do trono de Deus. E sabemos que há orações de pedir perdão a Deus por nossos pecados, as confissões, as súplicas, as intercessões. E aqui nesse texto nós vemos Ezequias, ele há de interceder a Deus por sua vida. Ele roga pela misericórdia divina, pelo peso da enfermidade que o iria consumir. Então, coloque seu joelho no chão em favor de sua vida, você que está são, que ainda não foi contaminado e que não será, em nome de Jesus, né? E aquele que já foi, ore para que seja curado e para que siga os procedimentos médicos de cada país vigente. Tendo isso ainda em vista, eu queria dizer para você que Ezequias não só ora, ele desabafa também na sua oração o que ele sente diante de Deus. Ele expõe sua tristeza, ele chora, mas ele suplica ao mesmo tempo que Deus não permita que essa enfermidade tragasse sua vida, não consumisse. Deus responde de forma benévola a Ezequias e faz com que ele tenha a sua vida a alguns anos acrescentados, 15 anos, por sua misericórdia e graça. É verdade que esse texto nos sugere a ideia de que como se Deus estivesse fazendo um certo teste na vida de Ezequias, mas o que eu queria trabalhar mais ainda nessa manhã, nessa reflexão, nessa devocional, para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é que Ezequias não só ora, Ezequias não só expõe seu desabafo diante do trono de Deus, mas ele se submete aos recursos medicinais de sua época. Então, quando lemos os anúncios, seja na televisão, nas redes sociais, não seja ignorante, não seja alguém que, isso não vai pegar em mim, que diz, não tem nenhum problema. Usufrua, se submeta dos recursos e orientações medicinais de sua época. Muitas pessoas têm subestimado o coronavírus. E nós temos visto que na China, na Itália, já superam mais de 3.000 o número de mortes específico de cada um desses países. Então, não podemos subestimar a dificuldade, mas também não podemos deixar de considerar a nossa fé em Deus. E é uma fé prática, não só uma fé mística, como alguns acham que é um salto no escuro. Não, a nossa fé está posta em um objeto, ou melhor ainda, em um ser divino humano chamado Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus. Aquele mesmo que nos diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus registradas em João 16, verso 33, elas, embora são um chavão no Brasil e no mundo afora, mas ao mesmo tempo elas expressam a nossa confiança primordial, porque Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer.
Isso não significa que vamos ser sempre curados do mesmo modo que Ezequias foi curado. E da mesma maneira, nem sempre vamos ter as respostas que queremos, né? Olha o caso de Paulo. Ele suplicou 3 vezes que Deus afastasse o espinho de sua carne, e Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. De modo que Paulo vai e diz que se gloriaria mais nas fraquezas, porque o Espírito de Deus se manifestaria na vida dele, do que na soberba do seu coração. O que tem isso a ver com a minha vida e a sua? Devemos continuar orando a Deus, sim, mais do que antes, e devemos suplicar em favor dos nossos vizinhos, devemos guardar essa contingência, tendo em vista o isolamento social, como uma medida preventiva, como uma medida medicinal de cuidado, para que a proliferação, para que o contágio desse vírus ele seja diminuído, e assim, consequentemente, venhamos obter a cura. Vale lembrar que nesse texto, o profeta Isaías oferece uma pasta de figos ao rei Ezequias, e ele se submete obedientemente, com muita prudência, a usar desse medicamento natural, e assim ele é curado, como algo que Deus assim deu essa graça para ele. O que tem isso a ver, mais uma vez, com a minha vida e a sua? Nem sempre as curas serão do mesmo modo, né? Nós sabemos que Deus é livre para curar quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, e também que Ele nem sempre é servido na história de fazer das mesmas coisas que fez no passado, do mesmo modo hoje. Mas sabemos que Deus continua poderoso, que Deus continua intervindo, interagindo na história das nossas vidas. Mas, sobretudo, busque a Deus em oração pelo seu problema, por esse problema que estamos passando especificamente como nação brasileira, do Covid-19. Mas não subestime ao mesmo tempo esse problema. Coloque os seus desabafos diante de Deus, exponha suas tristezas, mas não só foque no que os noticiários já têm exageradamente focado na nossa vida cotidiana. Mas, ao mesmo tempo, também, como já falamos e reiteramos nesse momento aqui, coloque também diante de Deus sua confiança prática, usufruindo, se submetendo dos recursos naturais para o bem de sua saúde, ok? Que Deus abençoe, um forte abraço. Esse é um breve recado de Deus para a sua vida, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Um abraço, meus irmãos. Sempre vai de alguma coisa.